e sou graduando em Educação Física. Vou apresentar para vocês o trabalho de jogo medieval, a prática do sword no Brasil. Primeiramente, o objetivo identificar a atual perspectiva da prática do sword no Brasil e suas relações sociais e físicas baseadas no jogo. Está explicando melhor o trabalho. Então, conforme eu introduzir, primeiramente o tema. O que é o swordplay? Bom, o swordplay consiste em uma simulação de combate medieval, onde pessoas se reúnem para treinar. Essa prática é considerada como um jogo de lutas. Tá? Normalmente, os próprios participantes, os próprios participantes, eles criam os equipamentos a serem utilizados durante os combates. São equipamentos acolchoados, todos espumados, e ele tem toda uma estrutura adequada para não machucar o adversário durante o combate. Basicamente, isso é o swordplay, combate com equipamentos acolchoados. Tá? Escolha do tema, motivo pessoal, eu tenho um grupo de prática desde 2009, portanto, o motivo de escolha deste tema está sendo trabalhado. Aqui, um pouquinho demonstrando a importância do tema, a importância estatística. 96 grupos de práticas registrados na Liga Nacional de Swordplay, espalhados pelo Brasil, acessado dia 23 do 9. Então, aqui mostra um pouquinho a importância no Brasil, que é o foco do meu trabalho, dessa prática que é um pouco nova aqui no nosso país. Tá? Mais pra frente também vou estar falando sobre a Liga Nacional, que seria isso. As problemáticas, falta de publicações científicas, por ser um tema muito novo, pouco conhecido, pouco divulgado, apesar de ter uma rápida expansão. Existem poucas publicações, poucos livros, poucas obras relacionadas ao tema. E também a ausência de uma instituição regedora, como federações e confederações. O pessoal que é da área de educação física sabe disso, toda uma prática, ela não tem uma organização, ela não vem a ser um esporte de fato. Apesar de se assemelhar muito a uma prática esportiva, ela é uma prática mais ligada a jogos e lutas por conta disso, por não ter uma organização, uma estrutura, normas que regem a prática. Tá? Contexto histórico, rapidamente falando, um pouquinho da história, da onde veio até os dias de hoje, como está. Primeiro, conceituação do lar, descendente do swordplay. Muitos conhecem esse autor, ele é um Tolkien, ele é um escritor britânico, nasceu em 1892, morreu em 1973. Ao longo desse período, ele escreveu obras muito importantes que marcaram historicamente sobre o tema mitologia medieval fantasiosa. Então, tudo que muitas pessoas conhecem hoje sobre o tema medieval vem desse escritor. Ele iniciou o medievalismo fantasioso, ele começou tudo isso. Então, a fantasia medieval, magias e elementos fantasiosos dessas recriações históricas partiram dele, desse escritor. Obras como O Hobbit, Senhor dos Anéis, muito conhecidas nos dias de hoje. O RPG nasceu em 1974 e foi um derivado desse tipo de obra. O RPG nada mais é do que um jogo de interpretações de papéis, onde uma pessoa é o mestre narrador, controla uma história e as outras pessoas são participantes, jogadores, que se reúnem em torno de uma mesa, com caneta e papel e participam do jogo. É um jogo de imaginação, onde o narrador cria uma história e os jogadores participam dessa história. Esse é o RPG basicamente. O LARP, que é o antecessor do swordplay, da onde veio o swordplay, ele é uma variação do RPG. Então, o RPG, os participantes se reúnem em torno de uma mesa e jogam com a imaginação. O LARP é uma adaptação, os participantes eles se vestem a caráter, eles usam os instrumentos e fazem a recriação histórica, é muito parecido com um teatro improvisado. Tá? Existe um cenário e esses participantes estão imersivos dentro desse jogo, que acontece fisicamente, não através da imaginação. Tá? Esse basicamente é o LARP. Não se tem ao certo a época de surgimento, mas por ele ser derivado do RPG, essa é mais ou menos a data estimada do surgimento do LARP, em 74 e 80. Tá? A origem do swordplay, então, um homem chamado Brian Weiss, ele criou um grupo inspirado em Tolkien, né? Um grupo de swordplay. Tá? Esse grupo, ele tinha então os elementos do LARP, ele tinha caracterização ainda, mas ele começou a ter combate. Até então, nessa época, em 77, não existia um combate. O LARP era só encenação. Então ele acrescentou esse elemento do swordplay, onde existiam equipamentos acolchoados para se poder testar a habilidade dos praticantes e existia um combate. Tá? Elementos de criação interessados na prática
contato uns com os outros de forma nacional. Então são marcados, por exemplo, eventos nacionais, tudo através dessa comunidade. É aberto para o público, para as pessoas perguntarem, questionarem, trazerem novos grupos para novas cidades, tá? É um ambiente comunitário. Tá? Regras do Swordplay, como eu mencionei anteriormente também, por não ser uma prática que tem organização, ela não vem a ser um esporte. E por conta disso, não existe um consenso geral sobre as regras. Então elas podem variar de grupo para grupo, elas podem variar de estado para estado. É muito parecido com o que a gente vê nos jogos e brincadeiras, tá, da nossa área. A gente vê muito em uma região, aquele tipo de jogo tem regras muito específicas e particulares daquela cultura. Em outra região, ela tem outras particularidades e outras diferenças. Isso é muito visto, tá? No Swordplay. Aqui, relações sociais e físicas com o jogo. Um pouquinho dos benefícios que são gerados pela prática do Swordplay. Primeiramente, em âmbito social, temos a necessidade e a honra. Durante o combate do Swordplay, não existem juízes. Durante um treino, salvo algumas exceções em competições, normalmente não existem juízes. Então, cada um é seu próprio juiz. A partir do momento que está acontecendo um combate ou um treinamento, cada um é seu próprio juiz. Então, isso ajuda muito a disseminar essa honestidade e essa honra. Ela é necessária para que aconteça o Swordplay. Se não tiver isso, não existe a prática. Tá? Então, é um elemento muito forte. Também a livre de pressão do dia a dia, então as pessoas recorrem a esse tipo de prática para se aliviar. Cada vez mais nos dias de hoje tem sido mais difícil, mais pressão, mais cobrança. E é uma das formas, assim como outras práticas relacionadas também são, para a gente se aliviar. E diretamente aos benefícios físicos, como uma particularidade da atividade, temos muitos grupos e muitas equipes que fazem essa atividade ao ar livre, então são benefícios. Retiram a inatividade, muitas pessoas com sedentarismo procuram o Swordplay, por ser muito um público mais jovem. A gente encontra isso nos jovens muito forte, muita tecnologia, muito celular, muito computador, muita internet, muita ligação a coisas que retiram as pessoas da prática de atividade física. Tá? Às vezes a pessoa ela nem precisa ir no banco para pagar uma conta, ela vai lá e paga pela internet, pelo computador. Então é muito importante isso também. Ganho de trabalho é óbvio, por ser uma atividade muito dinâmica, com muita movimentação, se tem os ganhos comuns de uma atividade aeróbica, tá? Uma atividade de resistência, uma atividade de movimentação, ganho cardiovascular, tá? Sensação de prazer, também propiciada por qualquer prática de atividade física, liberação de hormônios e todo o aspecto fisiológico que acontece durante uma prática de atividade física comum. Metodologia. Em âmbito bibliográfico e de pesquisa de campo, minha pesquisa bibliográfica eu tive dificuldade de encontrar totalmente relacionados ao tema, mas eu encontrei algumas coisas. E minha pesquisa de campo, que é o principal do meu trabalho, foram entrevistados 13 líderes ou representantes de equipes do Swordplay durante o 4º EPS. O EPS é o Encontro Paulista do Swordplay. É o maior evento do ano do Swordplay nacional, que ocorreu na cidade de São Paulo no dia 27 de julho de 2014. Então eu estive presente neste evento e apliquei 2 questionários para esses 13 representantes de equipes. Tá? Aplicado através de 2 questionários, sendo o primeiro de questões abertas e o segundo de questões fechadas. O meu primeiro questionário ele teve como foco dados estatísticos de equipes nacionais. E o meu segundo questionário teve como foco dados estatísticos das terminologias. Tá? Os dados de equipes é mais para a gente ter uma base do que é mais usado aqui no Swordplay no Brasil, do que é mais estatisticamente falando, chama mais atenção na prática, para mostrar a importância. Tá? E esse aqui é mais para mostrar as divergências entre os termos usados pelos próprios praticantes por não se ter uma organização. Vou explicar de forma mais clara agora com as tabelas. Esse aqui então é o dado a tabela de análise, tá, da minha pesquisa, do meu questionário fechado, aberto. Ano de fundação, então aqui são os anos de fundação que as equipes apontaram. Em 2010 teve 3 e assim por diante. O quadro aí são as cidades sede dos praticantes
Então, como tivemos 13 representantes, ali mostram como algumas equipes têm mais de uma sede, até acabam ficando um pouquinho a mais de 13, tá? Então temos grupos de São Paulo, temos grupos do Paraná, temos grupos da Bahia, tudo presente aqui na capital de São Paulo, tá? É mais demonstrativo, mais representativo de São Paulo por ser realizado aqui, tá? Então temos aí 7 grupos de São Paulo e um grupo em outras cidades. Aqui é em equipe, temos 13 apontados de forma unânime que os treinamentos são realizados uma vez por semana. Então, de regra, pelo menos os que estavam presentes na pesquisa, apontaram de forma unânime que treinam uma vez por semana os grupos de surf. Então, perguntado em relação aos dias da semana da prática, foram apontados somente aos finais de semana, ou no domingo ou no sábado, sendo que domingo foi mais apontado, com 8 apontamentos. Média atual de membros por treinos, também apontado nos representantes. Então, temos aqui como número máximo um apontamento de 45 pessoas que vão de forma frequente no treinamento. Tá? 3 apontamentos, 40 membros frequentes. Então, aqui também demonstra um pouquinho da importância da prática. O quanto ela abrange o número de pessoas que estão praticando esses grupos, tá? Que estão ativos. Aqui já é a pesquisa terminológica. Primeiramente, o enquadramento da prática. Essa pesquisa terminológica foi de acordo com a visão dos representantes, aponte o termo mais usual em relação ao que é perguntado. A primeira pergunta foi o enquadramento da prática. Então, o mais apontado foi esporte. Jogo foi apontado com 2 votações e luta 2 também. Vou fazer uma análise após. Nome de referência à equipe. Grupo foi apontado como 7 e 6 clã. Alguns grupos se chamam, algumas equipes se chamam de grupo, outros se chamam de clã. Nome da prática, Swordplay teve mais votos, então por isso o motivo de escolha deste termo para o meu trabalho, por ser mais ressaltado aqui no Brasil. Temos outros termos como Hockey, Swordplay, Marco, que foram apontados também. Nome dos materiais de combate. Equipamento foi o mais ressaltado. Esses materiais de combate são especificamente os materiais acolchoados. Tá? E o mais apontado foi equipamento. Temos aí armas golfers, armas acolchoadas, armas de espuma, equipamentos golfer, equipamentos acolchoados e equipamentos de espuma, que foram menos apontados. O mais apontado foi equipamento. Os 2 últimos quadros terminológicos. Nome das atividades dentro dos jogos. Então, atividades foi o mais apontado. O que seriam essas atividades dentro dos jogos? Se eu comparar com uma atividade esportiva, por exemplo, o futebol, ele usa a bola como um elemento para ser praticado. O swordplay, os elementos são os equipamentos acolchoados. Só que a gente consegue criar uma série de jogos dentro dele. Por exemplo, com bola a gente tem o futebol, voleibol, basquetebol, e assim por diante. Com equipamento acolchoado a gente tem captura de bandeira, a gente tem batalha campal, uma série de jogos que são relacionados. Quando perguntado a eles como se referia a esse tipo de prática, atividades foi o mais mencionado, seguido de jogos e modalidades. Temos também apontamentos a jogos de combate e outros. Aqui em treinamento físico, isso demonstra, deixa explícito o quanto o swordplay está ligado ao treinamento esportivo. Em obras literárias, a gente vê muito presente em qualquer prática esportiva o treinamento físico, técnico e tático. E nesses 3 casos, todos foram apontados. Essa pesquisa em específico ela foi aberta para ser assinalada todas elas, tá? Se fosse utilizada pela equipe. Então, as equipes que utilizavam as 3, apontavam as 3. Tivemos aí a média de 11 apontamentos para cada uma, demonstrando a importância do estudo relacionado à prática esportiva. Tá? Porque existem esses elementos inseridos. Minhas considerações finais: elementos de recreação de batalhas medievais, seminando culturas e estudos históricos. Então, por ser uma recreação medieval, uma recreação de combates medievais, se demonstra uma importância de estudo histórico, estudo cultural. É uma oportunidade de estar trabalhando nesse tipo de atividade. Está começando agora, apesar disso ainda se tem
dentro do nosso país, esse tipo de prática, mostrando também a sua importância. Benefícios sociais e físicos comprovados relacionados à prática do Sword Play. Então, assim como uma atividade aeróbica, a gente tem benefícios físicos relacionados a atividades aeróbicas, dentre outros. Também atividades, benefícios sociais, presentes, tá, dentro da prática. A importância do tema e estudos relacionados devido à sua rápida expansão no Brasil e no mundo. Como já citei, pelo crescimento rápido, se vê a necessidade de estudo. Aqui, antes de eu falar desse quadro, eu queria falar sobre esse quadro aqui, sobre o estudo terminológico, tá? As minhas conclusões com base em bibliografia relacionada a esse questionário. Queria citar também, em relação à falta de profissional que está atuando no ramo, que está tendo equipes relacionadas ao Sword Play. Então, existem muitas equipes surgindo, mas poucas pessoas capacitadas profissionalmente que buscam estudo científico para estar podendo aplicar. Então, é também uma problemática dentro do sistema, mas essa rápida expansão ela deixa um pouco a desejar em alguns pontos, principalmente nesse. Pessoas sem formação, sem conhecimento científico, sem conhecimento da área esportiva, estão disseminando a prática. Então, é um ponto contraditório. Existe o lado bom de estar em rápida expansão, mas também existe esse lado negativo de pessoas não qualificadas estarem aplicando esse tipo de treinamento. Aqui, em conclusões de estudo terminológico, foi relacionada à minha pesquisa bibliográfica, que eu fiz um comparativo com as respostas que os representantes deram durante a pesquisa de campo, tá? Na parte de terminologia. Aqui foi o que foi perguntado, primeiramente, enquadramento. O mais adotado, o mais escolhido pelos representantes foi esporte. Eu já citei aqui. O mais apropriado seria jogos e lutas, porque o esporte é totalmente relacionado a uma organização. O Sword Play não tem uma organização, logo ele não é um esporte. O que mais cabe é a luta e o jogo, porque existem elementos de diferenças de regras, elementos culturais, adaptações, e é um esporte de combate, então se enquadra nas duas terminologias. Em relacionado à prática, temos o Sword Play mais apontado, e o Boffer Sword Play foi o que eu mais, de acordo com a pesquisa bibliográfica, apontaria como apropriado, porque Boffer está ligado ao equipamento acolchoado. Materiais de combate, equipamento Boffer seria o mais adequado, por ser equipamento acolchoado também. Atividades combativas foram apontadas como atividade principal e jogos, modalidades de jogos seriam mais coerentes para abranger os tipos de prática. Equipe se manteve como grupo e tipo de treinamento se manteve também os mesmos. Minhas referências principais. E aqui algumas fotos para vocês conhecerem. Essas fotos são do meu grupo. Durante uma convenção. Durante um evento, a gente divulga também em eventos. Esse aqui foi lá no encontro paulista do Sword Play. Foi onde eu apliquei o questionário. Dá para perceber que tem bastante gente, mas essa foto aqui ainda não estão todos aí, tá? Mas tiveram mais de 300 pessoas participando. Então foi um evento bem grande, apesar da chuva ainda. E obrigado a todos. Primeiro eu assim que eu tive a data de surpresa de estar com você na apresentação, e é sempre bom por ver pessoas fazendo coisas novas. Isso é fantástico. Deixamos de ter só futebol, voleibol, basquetebol, handball e capoeira, que eu tanto adorei, né? Para ter outras possibilidades. A única falta que eu senti aí, eu já havia dito a você, que é a disseminação disso para as crianças. A forma que nós vamos disseminar isso para as crianças. Porque se você quer que isso se propague, você quer que isso se espalhe, se expanda, é a criança. Então é que o consumo de hoje é nas crianças. Se você quer que alguma coisa venda. Quanto ao seu trabalho, eu achei ele me surpreendeu.
até a desenvoltura que você está falando, nós somos propriedade do assunto. Você não está vindo aí fazendo qualquer coisa. É propriedade. Está falando daquilo que você sente, daquilo que você vivencia, e buscou de todas as formas de buscar a diferença geográfica. Você que é um tema novo, é difícil. Eu só queria te dar os parabéns, porque é importante a busca do novo, é importante o resgate do seu. Não é nem uma palavra resgate, quem está aí no campo. Para mim é muito claro isso, quanto as pessoas buscam aqueles temas corriqueiros, você foi buscar alguma coisa da sua prática, sua vivência, e o que eu desejaria é que isso se propagasse nas escolas também, de uma forma pedagógica, para a gente história de forma pedagógica de identificar isso. Nós podemos ver como isso acontece. Em relação às crianças, eu tenho um projeto de início, mas aí pode um pouquinho do trabalho. Que a busca do trabalho seria o que está sendo aplicado, o que é mais evidente dentro do serviço, por isso eu não citei crianças. Mas, paralelamente ao trabalho, eu tenho um projeto em andamento com crianças, e eu também, quando estagiei com crianças, apliquei o serviço também. Tá? Mas aí pode um pouquinho do trabalho, por isso não mencionei relacionamento. Ok. Mas para mim é uma grande. Aproveitando, Renato, e parabéns também. Como a gente fala nas práticas, a gente tem que reinventar a escola e reinventar a si mesmo. É o que você está fazendo, buscando coisas novas, falando com propriedade, como a Renata falou. Quando você fala uma coisa que você entende, você fala muito bem e desenvolve o conteúdo da melhor maneira. A minha preocupação com esse tipo de jogos, nós somos da época de bola, de rua, brincar de rua, brincadeira de rua. Minha geração não é muito de jogos, eu não gosto muito de jogos eletrônicos, né? Mas você apresentou isso numa aula no ano passado para a turma aí que eu pedi, e eu gostei disso, é uma coisa que a gente não está muito por dentro ainda, uma coisa que está acontecendo. Minha preocupação é a seguinte, como levar isso para a escola, para trabalhar com as crianças, como você faz isso daí para não incentivar a violência nas crianças? Porque você falou que é um jogo que depende das regras, eles são juízes. Então, se eu for juiz, criança, quando começa a brincar, certo? Se ela for o juiz da própria atividade dela, ela sempre vai querer levar melhor. Ela não aceita sair de uma brincadeira, perder. Então, a gente tem que trabalhar esse lado com a criança. Né? Isso tem que ser muito bem trabalhado. E a preocupação dos psicólogos, aí, quando surgir esses jogos, contra esse área, para as crianças começarem a desenvolver uma violência um pouco maior, inclusive dentro das escolas. Você pega lá nos Estados Unidos e vê um aluno lá que entra dando tiro em todo mundo. Tá certo? Então isso daí é uma preocupação. Desenvolver um jogo de lutas dentro das escolas, trabalhar com criança e ao mesmo tempo educar, sem desenvolver a violência das crianças. Como você pode ver esse jogo em cima de inserido nesse contexto? Eu acho que existem caminhos e são diferentes do que a gente vê com os jovens e com os adultos, claro. Tem que ter toda uma forma pedagógica. Eu acho que o professor, ele não só tem, mas ele deve ter esse papel de intermediar durante a atividade com crianças. Eu acho que isso é obrigação do professor, independente do que seja prática, sendo uma prática de luta ou não. Tem que ter essa intermediação. Existem adaptações para a criança usar esse tipo de atividade de forma mais lúdica. Sempre trabalhar os empreendimentos da vitória, fazer atividades ligadas à cooperatividade. Então, existem meios e formas que dependem, claro, da capacitação do profissional que está trabalhando com isso. Não é simplesmente pegar o que já está feito e transportar para a mente da criança sem tomar os cuidados que se deve para poder trabalhar com esse público. Ser um pouco diferente, precisa ter uma ginástica diferente. Concordo com você. Essa preocupação. E é legal também, em termos da interdisciplinaridade, você falou, pode trabalhar com geografia, com história, para trabalhar história, nos jogos, então você pode trabalhar com esses professores de sala, fazer um trabalho muito legal assim disso aí, resgatando a história medieval. Que é comunista aqui no Brasil, né? É uma cultura que não é muito disseminada. Então, essa parte escolar já mostra ser uma parte muito rica com esses jogos aí, desde tomar as devidas proporções. Os parabéns. Não faria sentido. Quando você me procurou, a minha preocupação inicial
foi também muita violência, mas não a escolar, a social. Porque é uma linha tênue entre essa prática, pelo menos para quem começa a ver apresentada, com as brigas de gangues, por exemplo, torcida organizada. Né? E eu comecei a tentar entender qual a diferença. Então, aí eu vi, me fui conhecendo e tal, e vi que existe, é muito diferente. Mesmo sendo diferente, visto aos olhos de quem não tem conhecimento da prática, pode parecer que não. E a gente tem, historicamente, movimentos sociais que pessoas se infiltram para distorcer os objetivos iniciais daquela prática. Eu queria saber, isso eu nunca te perguntei, eu queria saber se dentro dos grupos de vocês existe essa preocupação, ou a gente não pode se parecer com uma torcida organizada. A gente tem que tomar cuidado para não entrar pessoas que vão, a gente usa equipamento com proteção ali de espuma. Se a gente usasse o equipamento de verdade, para não aparecer pessoas que distorçam esse objetivo de vocês, existe essa preocupação no grupo? É falado sobre isso? Bom, primeiro eu vou falar sobre algo relacionado e depois entrar na sua pergunta. Existem grupos de práticas que não têm essa proposta e que não estão relacionados ao surf play diretamente. Por exemplo, recreação histórica, existem grupos de recreação histórica que usam outros materiais, não são puxados e nem são para sair na pancadaria mesmo. São para sair na luta diretamente. São aquele movimento pode verificar, mas tudo é estudado de certa forma, tá? Tudo é meio que aquilo que funciona a gente vai usar, o que não funciona a gente elimina, tá? Então, por exemplo, dentro do surf play não pode se atacar a cabeça, não pode se atacar pescoço, tem cuidado de não acertar os seios, no caso do corpo feminino, das genitais, é tudo preservado. Então também existe a técnica de que se eu fizer um movimento errado e atingir o rosto do meu oponente, ainda assim eu estou errado. Tá? Não importa se ele fez um movimento que foi em direção ao meu equipamento. Então existe muito controle, existe muita necessidade discriminada e regras que acabam deixando a prática mais aplicável e mais tranquilo. Tá? Não é uma prática desse grupo que as pessoas olham no primeiro momento e já se identificam. Tá? Por isso que eu falo muito. A pessoa que ela tem interesse na prática, muitas vezes tem interesse, mas fica de longe, fica meio, esse negócio é estranho, ou então é perigoso, no caso. Mas a pessoa que pratica, ela sente de outra forma. Tá? Por conta disso, regras, normas, educação, publicidade. O trabalho também eu achei que foi muito bom, eu sei que é uma base que você fez, que a intenção é dar sequência, porque a ideia dele inicial é organizar esse jogo no Brasil. Aí quando ele falou isso para mim, aí eu achei muito interessante, é um negócio que já existe uma procura, mas ainda não é organizado, não existe uma federação, né? Então a ideia inicial desses dados é unificar. É fácil falar, porque gosta disso, mas dentro se torna mais fácil. Outra coisa, a gente vai tornando um programa do profissional. A gente não tinha um profissional capacitado, agora não tem um profissional capacitado, né? Que vai poder disseminar também essa capacitação dentro desses outros. Acho que por aí é interessante essa expressão. Eu nem sei,